Olá. E se o nosso foco não for só algo que a gente usa para prestar atenção? E se ele for, na verdade, a ferramenta mais poderosa que a gente tem para moldar a nossa realidade? É sobre isso que a gente vai conversar aqui, sobre como aprender a sintonizar a frequência do nosso propósito de verdade. Para começar, vamos pensar no seguinte. A nossa mente é como uma antena. É uma ideia bem simples, mas muito poderosa. Imagina só, a nossa consciência não é um balde vazio esperando ser preenchido. Não. Ela é uma antena, sabe? Uma antena super potente que está o tempo todo, sem parar, transmitindo e recebendo sinais do universo. Ok, e se a mente é uma antena? Como é que a gente sintoniza? Bom, o nosso botão de sintonia é o foco. É simples assim. Onde a gente coloca a nossa atenção, os nossos pensamentos, a nossa energia, é isso que define a frequência em que a nossa antena vai vibrar. E aí que a coisa fica interessante. A consequência disso é profunda. A realidade que a gente percebe ao nosso redor deixa de ser uma coisa fixa, sabe? Longe disso. Ela passa a ser uma resposta, um eco, praticamente, da frequência que a gente está transmitindo. O mundo, de certa forma, devolve para a gente a mesma vibração. Isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente é uma antena, como é que a gente muda de estação? Quer dizer, se a nossa rádio interna só toca o hit da ansiedade ou aquela música da dúvida, do medo, como é que a gente pega o controle e muda para uma estação que toque clareza, força, propósito? Para a gente responder isso, a gente precisa mergulhar um pouquinho na, vamos chamar de, física da sintonia. E olha, não tem nada a ver com mágica ou pensamento positivo vazio, tá? É um princípio que lembra muito a física das ondas, o conceito de ressonância. Funciona assim. Um pensamento focado ressoa. Pensa no exemplo. Se o foco está em eu não valho nada, eu não consigo, a pessoa sintoniza com todo um campo de energia do não consigo. E isso se amplifica dentro dela. É como se existisse um campo mental coletivo, uma psicosfera. A ideia é que um pensamento nunca está isolado só na nossa cabeça. Ele é como um diapasão, sabe? Ele vibra e procura outras vibrações parecidas nesse campo maior e aí entra em ressonância. Então, o processo é mais ou menos esse. Primeiro, um pensamento é emitido. Algo como eu não consigo. Esse pensamento, então, sintoniza um campo de frequência parecido com ele. E, por último, esse campo meio que pega essa energia, amplifica e devolve. É a mecânica por trás do que muita gente chama de lei da atração, sabe? Agora, quando a gente fala de antena interna, de frequência, é quase automático pensar na glândula pineal, né? O famoso terceiro olho. Só que é exatamente aí que muita gente se perde. Focar só na glândula pode acabar sendo um desvio, uma distração do que realmente importa. Então a pergunta que sempre aparece é: certo, então como é que eu faço para ativar a minha pineal e começar a perceber mais? É uma pergunta super compreensível, mas ela está mirando na ferramenta e não em quem usa a ferramenta. É como querer afinar só uma corda do violão e esquecer o violonista. A resposta não está numa parte isolada do corpo, mas no conjunto da obra. E a diferença aqui é crucial. De um lado, tem o caminho mais comum, que é focar em ativar a glândula. É como tentar consertar o hardware, buscar uma técnica externa, focar só numa pecinha. Do outro, tem o caminho real, desenvolver o ser. Isso significa aprender a usar o sistema todo, cultivar a consciência de dentro para fora, focar na integralidade. É uma mudança de perspectiva gigantesca. E essa palavra, integralidade, é o ponto central de tudo. O que é isso? É o estado de desenvolver o ser humano com todas as suas potencialidades, todas elas em harmonia. O objetivo de verdade não é isolar um componente biológico, mas sim alcançar essa integridade, que a parte mental, emocional, física, espiritual, tudo converse e trabalhe junto, em harmonia. Eu sei, integralidade pode soar meio abstrato, né? Para deixar isso bem mais concreto, vamos usar uma analogia que eu acho fantástica, a do centro de massa. Pensa na cena, um jogador de basquete girando a bola na ponta do dedo. Aquele pontinho minúsculo onde a bola se equilibra, aquele é o centro de massa. É para lá que todas as forças, todas as tensões da bola girando, convergem. A bola está a 1000 por hora, com força puxando para tudo que é lado, mas mesmo assim, ela fica ali, equilibrada, num único ponto. É nesse lugar que todas as tensões se anulam, encontram um equilíbrio. Agora vamos trazer essa imagem para a nossa vida. Imagina que a nossa vida é essa bola de basquete. E todas as tensões do dia a dia, trabalho, família, saúde, os nossos medos, os nossos sonhos, as responsabilidades, tudo isso está girando sem parar, criando tensão, puxando a gente para direções diferentes. Tentar dar conta de cada uma dessas coisas separadamente é exaustivo. É, na verdade, impossível. E aqui está o segredo, a sacada.
O equilíbrio de verdade não vem de tentar gerenciar cada uma dessas tensões uma por uma. Ele vem de encontrar o nosso ponto central, o nosso centro de massa interior, sabe? O lugar onde tudo simplesmente entra em harmonia, naturalmente. Ok, muito bonito na teoria, mas como é que a gente acha esse centro de massa na prática? Certo, vamos sair um pouco da teoria e ir para um exercício, uma prática diária, bem concreta, que a gente pode chamar de o encontro de si. A chave desse exercício está num processo chamado desidentificação. Que nome estranho, né? Mas a ideia é simples, é sobre entender o que a gente não é. Pensa bem, no dia a dia a gente se funde com o que a gente sente. A gente fala, eu sou ansioso, como se a ansiedade definisse quem a gente é. Esse exercício é um convite para dar um passo para trás e perceber, espera aí, eu não sou a ansiedade. Eu sou o ser que está sentindo, que está experienciando a ansiedade. Então a gente começa a separar as coisas. A angústia, por exemplo, é uma experiência, não é a nossa essência. A gente não é a angústia, a gente é o ser que está passando pela experiência da angústia. Ela é um estado temporário, como uma nuvem de chuva num céu que uma hora ou outra vai voltar a ser azul. O mesmo princípio vale para a saúde, o que é muito importante. Uma pessoa não é a sua doença. O corpo pode estar passando por uma condição, claro, mas a essência, o núcleo da pessoa, continua ali, intacto. A doença é uma experiência que o corpo atravessa, não define a totalidade de quem se é. E claro, isso vale para os nossos pensamentos. Uma pessoa não é o seu pensamento confuso, ela é a consciência por trás do pensamento. É o céu azul imenso que só observa as nuvens, que são os pensamentos, passarem. E quando a gente pratica isso, quando a gente se afasta mentalmente de todas essas camadas temporárias, o que sobra? O que resta quando se deixa de ser o problema, o trabalho, o medo? O que permanece é o eu sou, a essência pura. Esse é o verdadeiro centro de massa. E é exatamente a partir desse lugar, desse centro, que a gente reencontra que a mágica da sintonia acontece de verdade. Quando a gente está nesse ponto de equilíbrio, a clareza sobre o nosso propósito de vida, ela começa a aparecer, naturalmente. Lembra daquela história de mudar a estação de rádio? Na prática, é isso. Quando a gente se ancora nesse eu sou, a nossa antena interna finalmente para de captar o chiado, o ruído das experiências passageiras e sintoniza o sinal claro, limpo e potente da nossa verdadeira essência. E é nesse centro, nesse lugar de silêncio e de poder, que as perguntas que realmente importam podem finalmente ser ouvidas. Perguntas como: qual é o seu papel no mundo? O que você veio fazer aqui? No fim das contas, a jornada não é sobre ativar uma pecinha do corpo. É sobre lembrar quem a gente é na nossa totalidade e qual é o nosso verdadeiro papel nesse mundão.